Fala pessoal, simbora para mais uma questãozinha, questão do Enem 2024 de genética, questão 112 da prova azul, tá? Simbora, uma questãozinha de heredograma, né? Fala sobre daltonismo, uma questão super interessante para que a gente consiga fazer. Simbora, ó. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Então existe uma doença que ela é uma doença relacionada ao cromossomo sexual, ou seja, uma doença ligada ao sexo, certo? E está relacionada ao cromossomo X. E ele já destrinchou pra gente que é o daltonismo. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existe muito mais homens apresentando esse fenótipo, desse tipo de daltonismo, do que mulheres. Ao longo da explicação eu explico por que para vocês mais homens têm doença relacionada ao cromossomo X do que mulheres, tá? Eu explico direitinho. Um casal, aí aqui já é a distinção da questão, né? Ó, um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um baby shark, está esperando um bebezinho. Em uma das consultas pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém as possibilidades e está aqui os pontos. Beleza, o que a gente tem aqui para entender? Existe uma doença ligada ao sexo, que é o daltonismo. Está relacionado ao cromossomo X. A questão já detalhou pra gente. Tem questões que nem detalha isso, é você que tem que saber. E outro ponto, essa doença relacionada ao cromossomo X é uma doença recessiva. Esse é um ponto interessantíssimo, ó. Herança recessiva, ou seja, está relacionada a um gene no cromossomo que não se expressa tanto ou se estiver junto com outro gene dominante, não vai se expressar de certa forma, né, nesse quesito de dominância completa. Então veja, o que a gente tem para entender relacionado aos cromossomos sexuais? Vamos pensar, ó, os homens, nós sabemos que os homens eles apresentam apenas um cromossomo X, né? Então um homem ele é X e um cromossomo menorzinho Y, certo? Já as mulheres, elas apresentam dois cromossomos X, então elas são X, beleza? Bom, o ponto interessante é lembrar que a doença ela é recessiva. Então vamos lá. Quais são os dois aspectos que o homem ele pode apresentar para esse tipo de doença? O homem ele pode ser normal para a doença, né, para o aspecto da doença, ou ele pode ser doente, ele pode apresentar a doença, né? Ele pode apresentar ali a herança ligada ao sexo, né? Bom, se o homem ele for normal, né, nesse quesito, ele vai ter ali o cromossomo X e o cromossomo Y, como todo homem apresenta, mas ele vai apresentar aqui algo que seja dominante, porque veja, a doença ela é recessiva. Se a doença ela é recessiva, a pessoa que não tem a doença, ela apresenta um gene dominante. Então esse homem daqui, ele vai apresentar um gene dominante, que no caso eu vou colocar Dzão. D de daltonismo, esse Dzão aí é o gene D, né? Que no caso é daltonismo, certo? Eu que estou colocando essa nomenclatura. Então o homem, quando ele apresenta um cromossomo X com um gene dominante, ele já não vai ter a doença. Ok. Agora, um homem doente, o que ele apresenta? Um homem doente, ele vai ter ali, ó, o XY novamente, né? Só que ele vai apresentar o Dzinho, porque lembrem que a doença ela é recessiva. Então veja, por que a questão falou que doenças relacionadas ao cromossomo X, elas são doenças que afetam mais homens? Porque veja, o homem ele apresenta dois cromossomos, o X e o Y. O Y aqui não nos interessa porque está relacionado ao cromossomo X, né? Veja, o homem ele tem apenas um cromossomo X. Então, se ele apresentar se esse cromossomo X dele apresentar o gene recessivo, ele já apresenta a doença. Então, veja, se ele apenas um cromossomo dele só, se ele já apresentar o gene mutado, ele vai ter a doença. Então, note que é mais fácil do homem ter, porque se ele tiver um só afetado, ele tem a doença. As mulheres não. Eu vou apresentar já para vocês. As mulheres elas podem ter um afetado e um normal, que elas não vão ter a doença. É como se o homem tivesse uma cartada só, uma chance só de ter de apresentar, né? Ou seja, uma maior probabilidade. Certo? Esse é um ponto interessante e por isso que os homens apresentam mais esquisito. Bom, vamos aqui comentar das mulheres, né? As mulheres elas também podem ter esse aspecto normal,
né, para o daltonismo, e elas também podem se apresentar doentes ou doentes, né, para esse daltonismo. Uma mulher normal, como ela se apresenta? Ela vai ter, ó, X, né, que é o normal das mulheres. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Então, ó, o que acontece? Ela é XX, só que como ela não apresenta a doença, ela vai ter que ter um gene dominante. Então tá aqui, ó, o Dzão dominante. E esse daqui eu vou botar um traço. Por quê? Porque ele pode ser tanto dominante, ou seja, ela pode ter um Dzão, assim como ela pode ter um Dzinho. Então, ó, se ela for XDzão, ela é normal. Se ela for XDzão, XDzinho, ela também é normal. Porém, existe um nome que para esse XDzão, XDzinho, que é chamado de portadora. Então, portadora seria o quê? XDzão, XDzinho. Uma heterozigótica, né? Que apresente esse gene ali. Ela porta, mas ela não apresenta a doença, não apresenta os sintomas. Certo? Bom, em uma mulher doente, como seria? XX, né? E aí o que acontece? Essa mulher doente, ela precisa ter o gene recessivo. E lembre, o gene recessivo, ele só se expressa em conjunto com o outro. Então ela vai ter que ter XDzinho. Ela precisa de 2 para que consigam se expressar. Bom, a gente basicamente montou aqui, ó, todos os aspectos de mulher doente, homem normal, enfim. Vamos observar aqui, ver. Ele fala, considera a legenda. Então, ó, a resposta da questão, ela está representada na forma de aredograma. Então, nós vamos ter que observar aqui o aspecto, né, do que ele mostra. Então, ó, mulher heterozigótica, portadora do gene de daltonismo. Se a mulher é portadora, certo? Ela apresenta um pontinho no meio. Ou seja, se ela tem esse tipo de gene aqui, ó, ela vai apresentar um pontinho no meio. Se a mulher é normal e o homem é normal, eles não apresentam pintura. Agora, se a mulher ela é daltônica e o homem é daltônico, eles apresentam rachurado. A mulher, que é representada pelo círculo, é pintado em marrom. Já o homem, ele é pintado em azul, rachurado em azul. Essa foi a legenda que a questão nos deu, certo? Então vamos fazer o cruzamento que ele nos pede, né? Vamos lá, ó. Ela fala assim, ó, para esse quesito. Ela fala assim, ó, um casal formado por um homem não daltônico, e por uma mulher gestante não daltônica, mas portadora do gene. Esse é um ponto interessante. Recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Então, o cruzamento que a gente tem que fazer é esse daqui, ó. Veja, a mulher é representada por um círculo, né? Nós sabemos no aredograma, e o homem, ele é representado por um quadrado. Beleza, tá aqui o cruzamento. Beleza. O que ele fala é que a gente vai ter um homem não daltônico. Como é que é homem não daltônico? Lembra? O homem é XY e ele é não daltônico, então ele tem que ter um gene dominante. Então tá aqui, ó, XDzão Y. Beleza. Já a mulher, ela vai ter o XX, né? E ela é não daltônica, mas portadora. Então veja, ela tem que ter o Dzão para não ser daltônica, mas ela é portadora. Então ela tem um genezinho aqui, ó, junto dela. Então, nota, esse é o aspecto do cruzamento que a questão nos quer. E a questão nos disse que na legenda, mulher portadora tem que ter um ponto no meio do círculo. Então tá aqui, ó, o pontinho no meio do círculo. Note que todas as alternativas aqui, ó, a mulher, ela apresenta um ponto no início, ó, um ponto no meio do círculo, que é basicamente isso daqui que a gente está fazendo, né? Esse ponto aqui do lado. Vamos lá. Agora vamos fazer o cruzamento desses dois, porque eles querem saber o aredograma dos filhos, né? Nesse quesito. Então veja, eu vou botar aqui, ó, XDzão, XDzinho, que é a mulher, vai fazer o cruzamento com XDzão Y. Esse é o cruzamento chefe, né? O cruzamento que a gente vai fazer. Bom, como é que a gente faz o cruzamento, né, entre esses pontos? A gente pega chuveirinho, né, como a gente diz aqui, pega o primeiro com o primeiro e pega o primeiro com o segundo. E depois, esse segundo aqui, né, a gente vai pegar o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então vamos lá fazer devagarzinho. Ó, primeiro com o primeiro, XDzão. Tá aqui, ó, primeiro com o primeiro. Já destrinchando, ó, só pra gente entender, isso daqui seria o quê? Isso daqui seria uma mulher normal, se eu posso dizer assim, né? Uma mulher normal, ou seja, que não apresenta o daltonismo, né? Nesse quesito. Bom, primeiro com o segundo, então vai ser XDzão
Y. Esse rapaz aqui, ó, é um homem normal para a doença, certo? Então, uma mulher normal, um homem normal. Então, nas alternativas, a gente vai ter que ter uma mulher normal e um homem normal, certo? Que é representado, por exemplo, por a mulher normal é representada por um quadradinho sem pintura, um círculo sem pintura, e o homem é representado por um quadrado sem pintura, certo? Beleza, vamos continuar aqui o cruzamento. Segundo com o primeiro, né? Então vai ser x dzão, esse daqui tem que vir primeiro, né? Porque o dominante sempre vem primeiro. Então é x dzão, x dzinho, que isso daqui é uma mulher, certo? Só que aqui, ó, olha o ponto, portadora. Por que portadora? Olha o gene aqui, ó, que ela apresenta. Então como é que vai ser? Vai ter que ter a figura. A figura vai ter que ter uma bola com ponto no meio. Então eu vou ter que ter um filho, uma bola normal, um quadrado, uma com ponto no meio. E por último eu vou ter, ó, x dzinho, y, que no caso é um homem. Veja, ele tem o dzinho, então ele é um homem doente. Ele é um homem que apresenta doença. E se ele é um homem doente, como é que vai ser? Vai ser um quadradozinho, e esse quadradozinho vai ter que estar pintado de azul. Então eu vou ter que ter uma bola em branco, um quadrado em branco, uma bola com ponto no meio e um quadrado pintadinho de azul. Vamos ver qual é a alternativa que diz isso pra gente? Ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Letra A. Do cruzamento eu vou ter, ó, bola em branco, quadrado em branco, só que eu tenho aqui, ó, uma bola pintada. Tá dizendo que eu tenho uma mulher doente. Falso, eu não tenho mulher doente. Eu só tenho mulher normal. Olha aqui, ó, eu só tenho uma mulher normal, que é essa daqui, e eu só tenho uma mulher portadora. Eu não tenho mulher doente nesse ponto, né? Letra B. Aí eu tenho uma mulher normal, um homem doente, olha, e uma mulher portadora. Corre pro abraço, que essa daqui é a nossa alternativa. Vamos ver porque as outras estão erradas, ó. Esse daqui está dizendo que eu tenho dois homens normais, isso é falso. Eu tenho um homem normal e eu tenho um homem normal e um homem doente, não é esquisito. Letra D, ele está dizendo pra gente que eu tenho dois homens doentes, falso, é um normal e um doente. E na letra E, está dizendo que eu tenho duas mulheres doentes e dois homens normais, falso. É uma mulher normal, um homem normal, uma mulher portadora e um homem doente, letra B de bola. Beleza? Valeu, gente, até a próxima. Peraí, não sai do vídeo ainda. Ó, se você gostou do conteúdo, quer aprender um pouco mais sobre biologia, me dá uma chance, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, para que a gente consiga divulgar mais conteúdos de biologia de graça, para que as pessoas consigam alcançar seus sonhos. Esse é o meu sonho. E outra, me segue no Instagram, professor Fernando Rocha, professor.Fernando Rocha. Me ajuda nessa? Valeu, gente!